queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Portal da Luz, pelo Pool Brasil de Web Rádios e tantas outras que nos transmitem e retransmitem. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês em mais um Despertar Espírita. E hoje eu queria trazer para vocês a grata surpresa do nosso programa, retornando aqui, né? Estamos reiniciando, é o segundo programa aqui presencial, de novo, nos estúdios da TV Nova Luz. Então é uma felicidade enorme estar com vocês aqui hoje e principalmente é uma felicidade enorme receber esses dois convidados maravilhosos hoje, nosso querido César Said e a nossa querida Silvia Said. Tudo bem, meu querido irmão? Dê, por favor, as boas-vindas aos nossos irmãos do chat. É uma alegria, Américo, a gente poder estar aqui com vocês, conhecendo o espaço, podendo interagir com aqueles que nos acompanham ao vivo e agradecer ao convite e a possibilidade de sermos úteis. Que maravilha, meu irmão, muito obrigado, obrigado também. Dê também as boas-vindas aos nossos irmãos, querida Silvia. Sim, muito feliz de estar aqui. Boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs que estão com a gente, conectados presencialmente e também online. É muita alegria, razão de muita alegria mesmo, Américo. Gratidão pelo convite, viu? Que maravilha. E os nossos queridos irmãos, além de serem psicólogo, nosso querido irmão César, e fonoaudióloga, nossa querida Silvia, eles também são escritores. E hoje nós vamos apresentar aqui para vocês o livro Meditação e Espiritismo. Queria aconselhar vocês que adquirissem. Antes, eu já olhei esse livro lá nos sites que vendem, então se vocês colocarem e derem um Google, vocês vão encontrar em diversos sites para vender, inclusive na Amazon. Então, podem comprar à vontade, o livro é muito recomendado aqui pela TV Nova Luz e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Vocês que estão acompanhando o Despertar Espírita, lembram, né, que nós estamos, durante essa temporada do Despertar, tratando dos livros da Joana de Ângeles. Estamos estudando a série psicológica da Joana de Ângeles. E nada melhor do que separar um trechinho aqui do livro, do César e da Silvia, justamente que eles falam, onde eles falam sobre a Joana de Ângeles. E nessa parte que eu separei para nós iniciarmos, eles trazem uma frase de Joana de Ângeles que fala para a gente sobre o que é meditar. A meditação é a aplicação da concentração na busca de Deus, interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo único é o de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo, alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental. Essa frase está no livro deles e ambienta a gente um pouquinho sobre o nosso estudo de hoje. Eu queria pedir diretamente ao nosso querido César que fale para a gente iniciar. A gente leu aqui a querida Joana de Ângeles, explica para a gente um pouquinho o que é meditar. Américo, se nós formos nos deter na etimologia da palavra meditação, que vem do latim meditare, meditare significa nos voltar para nós mesmos. Então, a meditação tem esse sentido de um contato mais íntimo, mais estreito com a nossa própria individualidade, com a nossa própria essência. E nesse sentido, nós vamos estabelecendo links. Por exemplo, com a questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec nos apresenta uma via para o autoconhecimento, através daquele movimento de diariamente passar em revista as nossas ações, obedecendo à sugestão de Santo Agostinho. A meditação é um caminho para estreitarmos a nossa relação conosco. É um caminho que vai além do pensar, além do refletir. É um caminho que nos conecta com o sentir, o que nos faz também estabelecer um outro link com aquela frase do Espírito de Verdade que Kardec insere
salvo engano, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Então a meditação nos coloca na rota do amai-vos, que é algo que a gente não deve perder de vista em instante algum. Tem uma pergunta também para a Silvia, mas deixa eu só dar as boas-vindas aos queridos irmãos de casa que estão aqui ao vivo no nosso chat. Nossa querida Denise Magalhães, trabalhadora da TV Nova Luz, incansável, diz: boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. Alice Araújo também, dando boa noite a todos. Querido Ederson Caetano, nosso anjo azul, né? Aliás, um beijo no coração de todos vocês. Anjos azuis da TV Nova Luz. Nossos irmãos também, Socorro Fonseca, Maristela Oliveira, Lene Moreira, minha esposa, está aqui também assistindo conosco. Nosso querido Luiz Romeu, que faz parte da parte de... Olha, foi até redundante, né? Que faz parte aqui da diretoria do Despertar Espírita, da coordenação. Ele nos ampara, trazendo os convidados, fazendo a programação para a gente. Então, muito obrigado ao querido Luiz Romeu. Nossos irmãos também, Irani Conceição, Rosane Cruz Lira. Daqui a pouco eu volto, Marlene Santos, para falar mais um pouquinho o nome de vocês. Mas para a gente aproveitar ao máximo o tempo dos nossos convidados, eu queria perguntar à nossa querida Silvia o seguinte. Aliás, essa pergunta acho que vai permear toda a nossa entrevista de hoje. Quais são os benefícios da meditação? Essa pergunta é muito boa e causa interesse das pessoas, né? Eu preciso de uma motivação para meditar, né? Me diga aí, o que a meditação pode me trazer, o que ela pode desenvolver de bom em mim para que eu realmente ganhe motivação para começar. Bom, em primeiro lugar, Américo, a meditação ela não é um tratamento. Então, quando nós dizemos, por exemplo, vamos começar por um benefício bastante divulgado já por várias pesquisas científicas, auxiliar aí no tratamento da ansiedade e da depressão. Então, os psiquiatras, os psicólogos, se valendo já dessas evidências científicas, encontram na prática da meditação para os seus pacientes um apoio muito relevante, muito eficaz, mas é importante que essa pessoa se submeta aos tratamentos médico e psicológico. E no momento adequado, ela vai encontrar na meditação uma capacidade de se equilibrar, se harmonizar e agregar aí como uma prática integrativa, né? A meditação vai nos ajudar a nos tornar pessoas menos impulsivas, menos reativas. E com isso termos mais a capacidade de estabelecer escolhas conscientes. Trazemos a lucidez mental, a consciência mais desperta para as resoluções nos desafios da vida. Então, uma regulação da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, quando trazemos a respiração consciente, que é uma âncora da meditação. Temos aí vastos benefícios, mas é muito importante que a gente tenha sempre em mente isso. Não é a panaceia que vai resolver todos os problemas da humanidade. Mas é importante que nós tenhamos acesso, como César disse, a essa luz interior que é despertada através da prática da meditação. E a partir daí, vamos ter um ganho muito grande em diversas patologias. Por exemplo, o estresse, né? O gerenciamento do nosso estresse, a nossa regulação emocional. A meditação fazendo parte da nossa vida com regularidade, Américo. Todo dia, a gente podendo sentar e meditar um pouquinho, cada qual vai descobrir esses benefícios por conta própria. E aí vai se sentir motivado a continuar praticando. Que maravilha. César, fala a gente. Meditar dos dias, disciplina, e é óbvio, se eu estou em viagem, eu posso estar na pousada, no hotel, no ônibus, no avião, no trem, no barco, no navio. Que não se condicione apenas meditar aquele espaço específico, a um cotidianamente passa, entra. E o que é mais legal, Américo, que para a gente meditar, a gente não precisa as coisas em forma, nem obrigadamente falando um mantra. Nós temos a necessidade de
Sim, com certeza. Depois da da nossa vida cotidiana, aconteça o que acontecer, esteja eu como estiver, eu vou sentar no meu cantinho, como diz a nossa querida Joana de Ângeles, escolha um cantinho na sua casa, recorra sempre a esse mesmo espaço para facilitar o processo de aprendizagem, para a criação da psicosfera. Sente ali, não precisa ser com as pernas cruzadas, pode ser no sofá da sua casa, assim como nós estamos sentados aqui, numa cadeirinha, mas pode ser no chão, se você tiver o tapetinho de yoga, numa almofada. Mas ajuste a sua postura e medite. Medite sempre. Então, esse quando é sempre. Regularidade, né? Com regularidade. Que maravilha. Aliás, eu ia falar, né? Já que minha esposa está assistindo, ia falar para ela isso, sabe? Quando ela estivesse braba comigo, para ela meditar. Mas não, né? Para meditar com regularidade, né? Sim. Então, quando eu deixar minha esposa triste, não adianta ali, tem que tentar antes, eu e ela. E, aliás, isso aí eu queria falar para vocês, porque muitas das vezes, né, nós levamos isso para todo o estudo do Espiritismo, levamos isso para o nosso estudo da nossa série psicológica. A gente sempre olha tudo que nós estudamos e sempre imaginamos aquilo ali no outro, né? A gente olha ali e fala assim, puxa, fulano poderia meditar, puxa, fulano poderia ver isso. Quando, na verdade, se nós estamos assistindo aquilo, é porque aquilo é para a gente. Pode ser até que seja por outra pessoa também, mas, sem dúvida nenhuma, aquilo ali é para a gente. Então, vamos internalizar esses ensinamentos e ver o que nós podemos colocar na nossa vida. E para a gente fazer um spoiler do livro, para fazer mais ainda um pouquinho a apresentação desse livro lindo, que, aliás, eu estou levando 3 para casa, tá? 1 para mim e 2 para presentear. Já estou até pensando nisso, ó, fulano está precisando meditar, vou levar 1 para mim e vou levar para 2 pessoas que eu conheço. Nesse livro aqui, nossos queridos irmãos César e Silvia escreveram um pouquinho sobre a relação da meditação com o mundo dos espíritos. Eu me permito ler um pedacinho aqui, onde eles dizem assim: a meditação aparece como um requisito importante na relação que estabelecemos com o mundo espiritual. Meditando, aprendemos a ter serenidade, cultivamos a quietude mental e evitamos nos alvoroçar ante os acontecimentos, aprendendo a aguardar com paciência o desfecho daquilo que foge ao nosso controle. No campo mediúnico e nos trabalhos existentes na casa e no movimento espírita, o cultivo do silêncio e do recolhimento, da oração e da meditação facilitam o desenvolvimento da atenção e, consequentemente, nos oferece melhores condições de aprender e de amar o que nos cercam. César, eu queria pedir para você para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão, como a meditação pode facilitar, já que nós estamos numa casa espírita, num programa espírita, o Despertar Espírita, como é que a meditação pode facilitar esse nosso trabalho espírita? Eu li aqui um pedacinho, aprofunda isso para a gente. Vamos lá, eu vou falando, depois a Silvia também complementa, acrescenta. Nós temos no nosso meio, em face de toda uma literatura mediúnica, não mediúnica, inspirada, nós temos muito hábito do estudo, da reflexão, o que é alguma coisa fantástica, necessária, e que a gente não precisa abandonar se nos tornarmos meditadores rotineiros, disciplinados e com regularidade, conforme você falou, Américo. No entanto, a gente precisa ter cuidado para não transformar essa busca pelo conhecimento e a busca pela ação na casa e no movimento espírita como um fim em si mesmo, porque a gente corre o risco de entrar num ativismo, de fazer muita coisa, e corremos o risco de, nessa busca pelo conhecimento, incharmos,
ficarmos inflados com tanta informação. E a gente precisa conectar o que a gente sabe com aquilo que a gente sente. Essa conexão é fundamental para que a gente alcance equilíbrio, harmonia interior. A prática da meditação nos permite a desaceleração, nos permite essa serenidade, esse estado de uma maior quietude interna, que facilita o intercâmbio com o mundo espiritual, facilita um atendimento fraterno, facilita na hora em que eu vou fazer um estudo como expositor na casa espírita. A meditação não dispensa o uso e a prática da oração. Mas como você lembrou de Joana, Joana nos diz assim, numa frase dela, que pela oração nós falamos com Deus e pela meditação nós ouvimos a Deus. Que maravilha. Agora eu tenho uma pergunta para a Silvia. Silvia, nós sabemos que tudo, né, até mesmo os remédios, eles têm uma contraindicação, eles têm alguma coisa ali, alguma restrição. E a meditação, tem alguma restrição? Todos podem meditar? Tem alguma, vamos dizer assim, contraindicação? Via de regra não tem contraindicação, mas há alguns poucos casos que hoje os estudos científicos demonstram importância de cautela. Então, como falamos antes dos casos psiquiátricos, das pessoas que possuem, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, ou que estão com a ansiedade numa fase muito aguda, vivenciando crises recorrentes. Se essa pessoa, nesse momento, não tem um acompanhamento psiquiátrico e nem psicológico, se não está havendo ainda um equilíbrio dentro desse processo no tratamento, essa não é a hora dessa pessoa começar a aprender uma técnica de meditação. Porém, ela é uma pessoa de eleição para se beneficiar dela, tendo em vista que está ansiosa. Mas haverá um momento certo em que esse médico ou esse psicólogo haverão de direcioná-la para que o aprendizado se faça. Assim como nos casos de depressão com crises profundas e principalmente nos casos de psicose. Aí é preciso que haja um critério ainda muito mais minucioso da parte desses profissionais que mencionei. Do contrário, crianças, adultos, idosos, adolescentes, eu posso meditar se eu estiver internada no hospital, na minha cama, eu posso meditar no escritório, no intervalo entre uma atividade e outra que eu esteja fazendo. Então, todos podem e devem se beneficiar da prática da meditação, sim. Que maravilha, minha irmã. Deixa eu continuar dando boas-vindas aos irmãos que não param de chegar aqui, né? Zenilda Ângela, nossa querida Rosane, Cida Brito, aliás, Marlene Santos, aliás, a Cida, vou até parar aqui um pouquinho, numa mensagem importante. A Cida diz assim: eu tenho o livro e tem me ajudado muito. Está falando desse livro de vocês, do Meditação e Espiritismo. E outro detalhe, eu queria perguntar a vocês aí se vocês têm algum depoimento, alguma relação com a meditação que vocês queiram trazer para nós. Não deixem de trazer não, tá? O programa sempre fica muito mais enriquecido quando vocês aí de casa participam. Então, tragam perguntas, considerações, comentários, depoimentos. É isso que faz o nosso programa ficar muito mais bacana. E já que vocês falaram especificamente sobre o livro, eu queria perguntar ao César agora. César, você ou a Silvia, quem é melhor para falar um pouquinho sobre a história do livro? Como ele surgiu? Curiosidades. Os dois. Você quer começar, Silvia? Pode ser. Nós começamos a meditar mais ou menos ao mesmo tempo, mas um sem saber do outro. Embora a gente seja bem integrado no dia a dia, essa é uma grande curiosidade em relação às origens do livro. Num dado momento, a gente percebeu que um estava meditando e o outro também estava. Não tínhamos acesso a essas pesquisas, não havíamos buscado nada na internet, fomos descobrindo os benefícios por nós próprios e não demorou para a gente começar a criar, descobrir, perceber nas leituras os links com o Espiritismo. Quer dizer, embora nós já sejamos espíritas há muitos anos, essas informações aí que você leu, da Joana de Ângeles e de vários outros autores como Emmanuel, Meimei e Pastorino, enfim, nós nunca havíamos tido um olhar mais demorado sobre o quanto eles já haviam trazido para nós da importância da meditação nas nossas vidas.
Então, esse olhar, depois que nós começamos a praticar, esse olhar foi clareando, as percepções foram se tornando mais claras, e aí a necessidade de fazer registros, de juntar isso, esse material num só, foi surgindo, né, César? Inclusive, Américo, o livro era para se chamar Espiritismo e Meditação, e não Meditação e Espiritismo. O livro foi enviado para a editora durante a pandemia, e aí, em função de questões da elaboração mesmo do trabalho, diagramação, algumas definições, nesse ínterim, o nosso amigo médico e espírita lá do estado do Pará, o Dr. Alberto Almeida, ele lança um e-book com o título Espiritismo e Meditação. E aí então a gente conclui, bom, precisamos mudar o nome do livro. Então se torna Meditação e Espiritismo. Essa é uma curiosidade. Uma segunda curiosidade também é que lá em Nova Iguaçu, onde a gente mora, na Baixada Fluminense, eu vinha num estado de muito cansaço, de uma estafa mental, quase uma síndrome de burnout, bem esgotado. E eu sempre encontrava um amigo, um senhor espírita e praticante de meditação há muitos anos, Américo, e leitor, sobretudo, da cultura oriental. E ele se deparava comigo na rua, começava a me falar, e eu, meu Deus, mas por que ele insiste em falar comigo nesse assunto, nesses temas? Quando eu entrei nesse estado de exaustão, eu fiquei caçando esse homem. Porque queria encontrá-lo em cada esquina de Nova Iguaçu. Até que eu o reencontrei, o amigo Teixeira, e Teixeira então foi lá para o consultório, e uma vez por semana ele foi me ensinando, me orientando. E nesse ínterim, Sílvia também com uma questão de saúde, também se volta um pouco mais para esse tipo de leitura, e tudo isso foi desembocar na feitura desse trabalho, na intenção de levar, de estender os mesmos benefícios que nós encontramos para outras pessoas. Que maravilha. Sílvia, enquanto você falava sobre a feitura do livro, você falou sobre os espíritos, né, que vocês citaram aqui. Eu me recordo que tem um capítulo aqui que fala sobre o olhar de Emmanuel. E aí, qual é o olhar de Emmanuel para a meditação? O Emmanuel tem um texto chamado Na Meditação. É de 1940 ou dessa década. E a gente colocou esse texto no livro. E esse texto ele é muito, muito claro sobre a importância da prática da meditação, do recolhimento, da percepção do silêncio em si, do quanto pode nos beneficiar. Meditação não é uma prática religiosa, mas nós vemos em diversas culturas, em diversas tradições religiosas, em diversas filosofias milenarmente. E não é diferente no Espiritismo, que data aí, com o advento do Livro dos Espíritos, de 1857. Né? Então, o olhar do Emmanuel parte, pelo menos de acordo com as nossas pesquisas, desse texto, e a partir daí, naqueles livros pequenos, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, me ajudem, Vinha de Luz. Aliás, esses livros são livros maravilhosos para o dia a dia, né? Porque são livros Sim. em que você pega uma historinha ali, são capítulos curtos que dá para a gente usar um intervalo, usar algo para ler e se concentrar na mensagem. Exato. E aí, Américo, naqueles livros nós encontramos várias pontuações do Emmanuel, seja pulverizadas nos textos ou mais diretamente focadas nessa temática. Meditar, silenciar, recolhimento, pausar, desacelerar, encontro consigo, silêncio. Então é muito, muito grande. O olhar do Emmanuel ele é muito abrangente, além de outras obras dele. E Sílvia, né? E a gente lembra também dos romances históricos. Lá em Paulo Estevão no deserto de Dan, com Áquila e Prisca, ele relata que ali nos anos que ele passa, ele meditou, olhando para o sol se pondo nas areias escaldantes do deserto. A gente se lembra também que em Renúncia, Alcione vai mencionar num Evangelho no Lar
que aprendeu com o padre Damiano que o Evangelho precisa ser não só conhecido, sentido e vivido, mas também meditado. Então o olhar de Emmanuel, como Silvia colocou muito bem, Américo, ele é muito amplo. É bem possível que seja o autor espírita desencarnado que mais tenha se referido à meditação nas suas obras. César, eu queria tocar um assunto aqui bastante delicado até, que me veio à mente porque, inclusive, nesses dias eu ando passando por essa situação. Quando nós passamos por uma dificuldade grande na nossa vida e eu não percebo nenhuma dificuldade maior, apesar de nós sermos espíritas, do que aquele momento de separação dos entes queridos. É algo muito delicado e a gente acaba entrando num estado muito difícil, de muita dor ali, né? Acabamos tendo, o espírita tem coração, apesar da gente saber que é só um até logo, daqui a pouco a gente encontra. Como fica a meditação nesse momento? Nesse momento, meditar pode acalmar ou o que fica de mensagem de meditação para esses momentos mais difíceis, né? Um momento de doença, um momento de separação, um momento de desespero qualquer. Como entra a meditação nesses momentos mais difíceis para o ser humano? Você quer começar, Silvia? A gente pode pensar nessa resposta diferenciando, se quisermos focar numa pessoa que já aprendeu a meditar, que já medita regularmente e aí começa a viver essas situações. Ela vai buscar a meditação, ela vai querer continuar com a sua regularidade, porque nesse momento ela faz um contato consigo, ela encontra autoacolhimento, ela encontra nesse manancial divino que mora nela própria forças, consolo, nesse silêncio meditativo. Isso será importante e ela própria percebe isso. Porém, aquele aspirante, aquele que deseja começar a meditar, aí a resposta já é diferente. Nesse momento, ele pode se aproximar de algo que venha dialogar com a meditação, mas que não é exatamente meditação, que é silenciar, ouvir os seus pensamentos confusos em meio à situação turbulenta, perceber o que se passa na sua cabeça, não se identificando completamente, mas acolhendo e aceitando. Esse olhar é meditativo. O olhar meditativo é o olhar observador, observando e testemunhando o que vai no seu coração. É angústia, é aperto no peito, é tensão. Então, não é meditação, mas é um olhar silencioso para si, se perceber, se observar e se acolher. Esses são ingredientes da meditação, volto a dizer, embora não seja exatamente a prática meditativa. E a meditação, a médio, longo prazo, ela vai produzindo uma série de mudanças no nosso mundo interno. As pesquisas acadêmicas americanas, europeias, brasileiras mostram, Américo, que nós vamos ganhando mais empatia, vamos ampliando a compaixão, vamos melhorando o nosso nível de apego, desapego em relação a situações, fatos, pessoas. Então, a prática da meditação pode nos ajudar, em se tratando de alguém que já venha praticando, a ter também essa relação de desapego e de entendimento que tudo é impermanente. Aliás, esse é um conceito trazido pelo budismo e que Joana resgata no livro dela, Plenitude, também da série psicológica mencionada por você, onde ela estabelece um paralelo do espiritismo com uma das ramificações do budismo, porque nós temos vários budismos, né? Não temos um único só. Então ali ela fala da impermanência. Alguém que medite vai se deparar com essa impermanência, com essa transitoriedade, com esta percepção de que tudo está mudando o tempo inteiro. Então, seguramente,
essa criatura se verá beneficiada nas suas relações de apego, desapego e, consequentemente, tenderá a lidar melhor com a partida de um ente querido. Então a gente vê a meditação como uma atividade preparatória para esses momentos difíceis, né? Aliás, isso é importante até a gente relembrar, né? Tudo que nós aprendemos no Espiritismo acaba nos preparando mais para as dificuldades, né? Os irmãos que estão começando agora no Espiritismo, e a gente tem muitos irmãos começando, a gente tem uma diferença muito grande, assim, sem qualquer tipo de crítica ofensiva a outras religiões, mas a gente tem uma diferença grande no Espiritismo. O Espiritismo nos ensina a realidade, e ele diz que não é o fato da gente entrar no Espiritismo, de nós nos entregarmos, que nós vamos impedir todas as nossas dores, todas as nossas aflições. A vida vai seguir, nós vamos passar por dificuldades. A única diferença é que o Espiritismo nos ajuda um pouquinho com esses temas. Trazemos hoje mais um tema, que é a meditação. Isso tudo vai nos preparando para esses momentos de dificuldade, mas nós não prometemos no Espiritismo que as dificuldades não virão, porque as dificuldades virão. Isso faz parte do ser humano nesse mundo de provas e expiações. Ainda estamos aí caminhando para a regeneração, então ainda teremos muitas dificuldades. Não dá para a gente acreditar que a gente vai se tornar espírita, que a gente vai se entregar ao Evangelho de Jesus e a partir dali a gente vai ter só flores na nossa vida. Aliás, se a gente lembrar do Evangelho, dos primeiros divulgadores, dos primeiros que vivenciaram o Evangelho, o tempo todo eles passaram por tormentos, inclusive muito maiores do que os tormentos que nós passamos hoje. Ou seja, aceitar Jesus, aceitar o Evangelho como um código de conduta da nossa vida, entender o Espiritismo não significa que a gente não vai ter dificuldade nenhuma na nossa vida. Não é verdade, Silvia? É verdade, Américo. Às vezes a gente aqui falando sobre meditação, talvez possa parecer alguma coisa mágica e para algumas pessoas abstrata. A meditação isso, a meditação aquilo. E se formos ver do ponto de vista dessa sua colocação, quando nós sentamos para meditar, nós elegemos um objeto de focalização, que nós chamamos de âncora, e direcionamos a nossa atenção, o nosso olhar, miramos e sustentamos a nossa atenção naquela âncora, por exemplo, a respiração. Só que a nossa mente rapidamente nos distrai desse foco. E nós, quando percebemos isso, não fugimos desse pensamento e nem desejamos negá-lo, mas nós retornamos gentilmente a nossa atenção de volta para o objeto de autofocalização, até que essa distração surja novamente e surgirá várias vezes durante a prática. O caminho de volta para o centro deve ser sempre gentil, e o olhar sobre a distração, tanto quanto para a âncora, é o olhar observador, que nada exige. Então haverá pensamentos tormentosos, haverá pensamentos que poderemos querer julgá-los considerando-os inconvenientes, mas não devemos levar isso para o lado pessoal. Silvia, voltamos para a âncora. E quando alguém diz assim, a meditação não é para mim porque eu sou uma pessoa muito agitada e eu não consigo esvaziar a minha mente, o que nós podemos dizer para uma pessoa que nos diga isso? Aliás, César, não cortando, e a gente vai falar sobre isso, esse raciocínio que a Silvia vai explicar agora aqui, eu já até imagino o que ela vai falar, isso vai servir também para a nossa frequência Casa Espírita, porque várias vezes a gente vê as pessoas dizendo, hoje eu não estou num bom dia. Por que você não veio na Casa Espírita, meu irmão? Hoje eu não estou muito bem, não, hoje eu estou agitado, estou nervoso. Né, não Silvia? Isso tem a ver com o que comentamos antes aqui, quer dizer, quando você vai meditar, então só quando eu estiver bem, só quando eu estiver legal. Quando você vai Casa Espírita? Quando eu estiver bem, quando eu estiver legal? Não. Quando você vai meditar? Quando eu estiver bem e quando eu não estiver bem. Quando você vai à Casa Espírita? Quando eu estiver bem e quando eu não estiver bem. Eu vou transformar isso num hábito, algo que vai fazer parte da minha vida, assim como é escovar os dentes pela manhã, né? Então, esvaziar a mente não é meditar. A função da nossa mente é pensar. Então,
como cada órgão do nosso corpo tem uma função, e para que ele viva em harmonia com a sua própria função e com os outros órgãos do corpo, e para que a nossa vida seja plena e harmônica, é preciso que tudo esteja em funcionamento. A mente em funcionamento é a mente que pensa. Então, meditar não é querer sufocar a mente, não é querer calar a mente. Américo leu no livro a definição da Joana de Ângeles sobre meditação, e aí ela diz: é a quietação mental. Essa quietação não pressupõe força para negar os pensamentos que surgem durante a prática. Quanto mais a gente quer negar os pensamentos, mais eles se fortalecem, mais eles se mantêm e mais eles se tornam recorrentes. Quanto mais o nosso olhar sobre os pensamentos é desidentificado, ou seja, é observador, mais eles perdem a força e conseguimos encontrar com mais frequência durante a prática da meditação pequenos intervalos entre um pensamento e outro. E com a prática, esses intervalos tendem a se tornar maiores. No intervalo, a presença plena, a conexão genuína conosco mesmos, né? Como fica a meditação na relação do nosso corpo físico? Nós tratamos bastante aqui nessa questão da meditação como uma forma de nós, de maneira regrada, dedicada, séria, né? De nós nos aquietarmos, de nós buscarmos essa paz, essa tranquilidade. Agora, eu me recordo de uma questão que eu trouxe até aqui para a gente, que eu li num livro que chama-se Amor, Medicina e Milagres, é de um cirurgião muito famoso, Dr. Bernie Siegel, e ele escreve esse livro porque ele começa a perceber que diversos pacientes dele, ele divide os pacientes dele e percebe que a divisão que ele fazia, baseado nos exames de imagem, no avançar das doenças, não correspondia diretamente àqueles que ele conseguia curar ou não. Então, ele olhava os pacientes e falava: esse aqui, de acordo com a doença, o grau que ela está é tal, então esse aqui pouca chance eu tenho de recuperar. Esse aqui a doença está mais no início, tudo mais, esse aqui eu tenho grande chance de recuperar. E nessa divisão ele percebe num determinado momento que tem alguma falha, porque ele começa a olhar para os pacientes e há alguns que ele jurava, segundo o ponto de vista médico, que ele iria... Aliás, nós temos uma médica aqui hoje, doutor Iara, e ele jurava que, sob o ponto de vista dos exames de imagem, os exames clínicos, a avaliação que ele fazia clínica, aquele ele jurava que ia morrer em pouco tempo e muitas das vezes tinha uma cura, e outros que ele via que estava no início da doença acabavam progredindo e não se salvavam. Então ele começou a observar e fazer atendimentos psicológicos também nos pacientes, não só mais o tratamento médico, mas começou a aliar também uma questão mais de um atendimento emocional, começou a observar a parte de ânimo dos pacientes, começou a dedicar-se mais a perguntar o que os pacientes achavam do trabalho, e nesse livro ele traz uma série de relatos onde ele consegue mostrar que o que mais determina a cura ou a entrega à doença e, por fim, o desencarne, não está ligado diretamente ao exame que ele fazia de imagem, mas sim à mente do paciente. Ele traz até um exemplo, está no capítulo 2, onde ele fala sobre a participação na cura, de um medicamento que depois acabaram descobrindo que não tinha eficácia nenhuma, e esse medicamento foi ministrado no paciente dele, sob a alegação de que aquele medicamento era uma chance de cura e tudo mais, e o paciente começou a melhorar, ficou totalmente curado. Pouco tempo depois a mídia noticiou que esse medicamento não tinha eficácia, que na verdade não foi comprovada a relação entre a utilização do medicamento e a cura, não foi comprovada. E ele diz que pouco tempo depois, alguns meses, esse paciente volta com os mesmos sintomas. Ele pergunta: mas o que aconteceu? Você estava curado? Não, mas o medicamento tal não cura. Eu li isso na mídia. E aí ele começa a deprimir. E esse médico, o Dr. Bernie Siegel, fala que num determinado momento ele começa a conversar e tentar convencer aquele paciente de que há um novo medicamento, que aquele ali vai sim curá-lo. E ele de novo consegue manifestar a cura. E ele, nesse livro ele mostra então que
a nossa mente, ela consegue atuar diretamente no nosso corpo físico. Esse livro é de 1989, foi escrito por esse cirurgião, e na época ele relata no livro, que ele tinha muita dificuldade de levar isso para os seus colegas médicos, essa interferência da mente na sua cura. E aí eu pergunto a vocês isso: como é que está hoje essa questão em relação à meditação, em relação ao nosso equilíbrio mental, que a meditação acaba ajudando, favorecendo, e o nosso corpo físico, as nossas doenças e a nossa saúde do corpo físico? Silvia ou César? Um começa, né? O outro pode complementar. A meditação pode ser considerada também um treinamento mental, não é isso? Mas é um treinamento mental que não é feito direcionado para uma finalidade. Pois bem, expectativa não faz parte da meditação. Eu posso sentar para meditar e ter a consciência do que me motiva a sentar para meditar. Mas enquanto eu me dedico à técnica e durante a minha prática, eu não fomento, eu não cultivo essa expectativa, o que eu quero como resultado. Porque eu procuro me centrar na minha âncora e procuro, então, ter esse olhar desapegado, como disse o César, para os meus pensamentos. Quando falamos de treinamento mental, talvez seja exatamente o contrário que a gente pense, né? Eu vou focar numa ideia e vou procurar fomentar aquele pensamento com força, com recorrência, aquilo que eu desejo se torne uma realidade. Ou, muitas vezes, aquilo em que eu acredito se torne. Quando eu deixo de acreditar, aquilo desmorona, né? Óbvio que o autoconhecimento é o que, de fato, floresce na meditação, nesse particular. E a gente vê isso também na abordagem dos espíritos, né, dos desencarnados, sobre meditação. A capacidade de eu me conhecer, me perceber, e sim, pela ação da minha vontade, eu conseguir manipular as minhas energias. Porém, a prática da meditação, ela é dissociada também de expectativas, como desse olhar de superação, Américo. Eu não medito para superar nada em mim, não desejo lutar nem mesmo contra as minhas imperfeições, sabe? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar suas más inclinações. Domar as más inclinações é uma imagem fantástica para a meditação, mas o olhar que observa é o olhar que desarma a força do pensamento. A má inclinação materializada em ação começou no campo do pensamento. O meu olhar observador durante a prática é como vamos imaginar um cavalo selvagem, não é? Ali indomado. Aquele treinador paciente, observador, perceptivo, durante um certo tempo que não sabemos quanto, vai ser capaz de mapear os movimentos, de prevê-los com o tempo, mas sem pressa. Então, o desejo de se autossuperar ou de alcançar uma cura, por exemplo, ele pode ser uma das motivações que me levam a meditar. Mas enquanto eu estiver meditando, eu me desapego de toda e qualquer expectativa. E escolhi fazer essa abordagem agora sobre expectativa e autossuperação, porque acho que ela tem uma ligação com relação a essa questão da cura. Porque às vezes nós buscamos a prática com um objetivo e com uma ansiedade muito grande em relação ao resultado, ao que vai vir depois, a atender uma vontade, um desejo muito grande, uma inquietação que eu tenha. Isso só vai acontecer, parece um paradoxo, né? Mas isso só vai acontecer à medida em que eu, no momento da prática, possa conseguir alcançar esse estado de presença plena, incondicional comigo, aqui e agora. E possa notar o que quer que surja no ambiente externo, como um barulhinho qualquer, um cachorro latindo, o vizinho arrastando os móveis aqui em cima, o ônibus buzinando lá fora, ou pensamentos angustiantes de expectativa sobre o que acontecerá amanhã. Tudo isso eu vejo com clareza, sem apego, sem aversão, e volto gentilmente para o meu objeto de focalização.
É dessa simplicidade, dessa pureza, dessa delicadeza que vai surgir um universo de benefícios, entre eles a cura. Quer complementar? Eu penso que o que Silvia colocou já está bem amplo e bem profundo. Faço apenas uma rápida ligação com o que nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na doutrina de Sócrates e Platão, quando Kardec nos mostra que para Sócrates e Platão, se os médicos são mal sucedidos nos seus diagnósticos, é porque focam muito à parte e esquecem do todo. E se esse todo não está bem, como a parte poderá estar bem? É mais ou menos assim que se encontra lá o texto num dos itens, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E esse todo é a mente, esse todo é o espírito que possui essa mente. Então essa relação corpo-mente, que já é estudada pela psicossomática, pela psicologia, de fato, a prática da meditação, as pesquisas demonstram, Américo, mesmo que eu não pense no momento da prática em cura, em bem-estar, em harmonia, ou seja lá o que for, isso vem como consequência. Eu posso não estar pensando, por exemplo, que eu quero o meu bíceps ou o meu tríceps ou o meu abdômen tanquinho no momento em que eu estou ali malhando na academia. Mas se eu malhar, se eu cuidar da alimentação, se eu ingerir líquidos, como os médicos recomendam, os nutricionistas, se houver regularidade, se houver disciplina, os benefícios virão. Mesmo que ali eu esteja batendo papo e malhando, eu esteja ouvindo música e malhando. Eu não estou pensando no que quimicamente aquele exercício está produzindo naquele grupamento muscular. Mas o resultado vem. Com a meditação, idem. É fisiológico, né? Que maravilha. César, eu queria te falar o seguinte, perguntar, né? Lembrei que você falou agora há pouco tempo atrás sobre esse outro livro homônimo, né? Quase foi homônimo, vocês estudaram para não ser. Tem muitos outros livros que falam sobre essa relação da meditação, o espiritismo. Nós temos um livro do Haroldo Dutra, que ele publicou, e que foi um dos primeiros livros a circularem no mercado editorial espírita. Temos esse do Alberto Almeida, que são livros específicos. E temos os livros que trazem citações. Entre os autores clássicos, Américo, o nosso querido Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino da Dor, em Depois da Morte, no Invisível e, particularmente, em O Grande Enigma. Nós vamos encontrar também citações na obra de André Luiz. No livro Nos Domínios da Mediunidade, em que nós temos ali André Luiz e Hilário. Aulus é o mentor. Aulus fala da importância de exercícios de meditação até para o desenvolvimento da nossa intuição. Então, além dos que Silvia citou e você mencionou, Meimei, Emmanuel, há também uma obra muito legal que vale a pena os nossos telespectadores, os nossos internautas e os nossos amigos aqui presentes conhecerem, que é a obra mediúnica do Carlos Torres Pastorino, pela mediunidade do Divaldo, que é o Impermanência e Imortalidade. Imortalidade. Ali nós temos capítulos específicos em que Pastorino fala sobre a meditação. E a série psicológica da nossa querida Joana de Ângeles. Essa tem passo a passo para meditar. A gente fez esse recorte e colocou no nosso livro. Vida, Desafios e Soluções. No Vida, Desafios e Soluções. Tem um passo a passo lá, Américo. Aliás, a gente está caminhando muito bem, né, no espiritismo nesse tema, né? A gente tem ido muito forte, né, nessa questão psicológica, nessa questão de meditação, essas técnicas, né? E nós temos aqui na TV Nova Luz, nossa querida Yasmin Madeira faz vários episódios, vários programas também específicos para a meditação, eles ficam gravados
gravados, né? Vocês, queridos irmãos, queridas irmãs que quiserem, podem buscar aí na TV Nova Luz, vocês vão ver no nosso canal, várias meditações conduzidas pela Yasmin Madeira. É claro que o nosso programa de hoje, nosso objetivo não era conduzir uma meditação, e sim explicar, né, tudo que nós explicamos hoje, e para que a minha imperfeição não impeça de vocês tocarem algo importante, como a gente está finalizando nosso tempo, queria deixar um tempinho para vocês, um minutinho para vocês tocarem algo que vocês achem importante, ou para fazer um fecho, despedir-se dos nossos irmãos. Silvia. Eu acho que é importante, assim, mesmo que você que está ouvindo ache que meditar é uma coisa muito difícil, ou uma coisa só para pessoas muito calmas e você é muito agitada, se você sentiu interesse por esse tema, se você sentiu vontade de continuar ouvindo, se você sentiu vontade de buscar um desses livros, você já está na sua caminhada meditativa. Não tenha dúvida, o seu processo ele já começou. A meditação é uma portinha, essa aqui é uma fala muito minha, muito pessoal, né? Que ela se abre por dentro. Então não adianta a gente querer convencer uma pessoa, a gente pode orientar, até como profissionais, podemos orientar nossos pacientes, nossos alunos, à prática da meditação. Mas quando a pessoa já tem um certo interesse, acredite, você já começou. Então, faça os pequeninos silêncios diários, reconheça a sua respiração, perceba o ar entrando e saindo do seu corpo. Quando notar um pensamento, procure não brigar com ele, mas perceba esse pensamento com clareza e volte para o seu corpo, sinta seus pés no chão, apenas observe como você está se sentindo sem julgamentos, desde que seu olhar observador possa planificar você aqui e agora, e você vai notar que essa caminhada vai se abrir passo a passo, e você daqui a pouco vai estar escolhendo uma técnica, e vai estar meditando todo dia, e vai notar como é bom se dar esse tempo exclusivo de atenção incondicional. Eu gostaria de ainda enfatizar sobre o livro, que ao término de cada capítulo nós temos indicações bibliográficas para aprofundamento, e temos um convite à prática da meditação. E fazer aqui uma menção especial à nossa querida Yasmin, que através da TV Nova Luz, eu diria que modernamente, no meio espírita, ela é uma pioneira nesse sentido. Talvez nós tenhamos antes dela, com as visualizações terapêuticas, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Mas, de forma regular, contínua, seja através do rádio, seja através da televisão, a nossa querida Yasmin, ela, em época de Copa do Mundo, ela deu o pontapé inicial. Que maravilha, meu irmão. Nós queremos também divulgar aqui uma peça espírita, um espetáculo teatral espírita, que é o Moradas do Pai. Nossos irmãos, o casal que participa dessa peça, esteve aqui com a gente agora há pouco. Infelizmente, a gente não está conseguindo colocar o cartaz aí na sua telinha, mas daqui a pouco a gente pode colocar no link da descrição. E nos dias 18 e 25 de janeiro de 2023, às 20 horas, eles vão se apresentar lá no Teatro Vanucci. Então, eu convido a cada um de vocês, é uma oportunidade também da gente dar um abraço pessoalmente, né, que a gente sempre se vê pela TV Nova Luz, e eu vou estar lá, já combinei com eles, um desses 2 dias, ou no dia 18, ou no dia 25, eu estarei lá assistindo a peça, e é uma oportunidade de nós nos encontrarmos. E queria fechar o nosso programa de hoje com uma nota que foi colocada no livro, que é do Andrei Moreira, que diz assim: meditar e contemplar são formas de estabelecer uma conexão com o divino e de alimentar o coração, tanto quanto o corpo, com saúde integral. Que as linhas traçadas nessa obra com zelo e fidelidade doutrinária falem a seu coração, servindo como um convite para aquietar-se, contemplar a grandeza do Pai nas naturezas de dentro e de fora. Acima de tudo, escutar Deus
na intimidade do seu coração. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não deixem de adquirir a obra e se beneficiar de mais esse conteúdo maravilhoso trazido pelos nossos queridos irmãos. Muito obrigado pela participação, obrigado, pelo carinho que vocês têm com a TV Nova Luz. Obrigada, muito. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e até o próximo Despertar Espírita. Até lá.